Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu vou aqui mostrar para vocês esse bolo de 20 por 30, de 3,5 kg, recheio maravilhoso e uma montagem super fácil e simples para vocês. Aqui então eu já coloquei um plastiquinho na minha forma limpa, eu coloquei aqui uma camada da massa, essa massa também já tem aqui no canal. Vou deixar para vocês aqui na descrição tudo certinho. E aqui então eu molho com uma calda, que pode ser aquela da sua preferência, que eu estou utilizando leite condensado com água, porque ela não é tão perecível, então é legal uma calda assim neutra também, que não é tão doce. E então aqui eu tenho o meu recheio, coloquei numa manga de confeitar. Esse recheio eu ainda não tenho aqui no canal, mas se vocês quiserem, eu vou trazer um vídeo para vocês. É recheio de nata, então recheio muito leve, também fica muito bom, não fica nada doce. E ele combina muito com o morango, que também vai vir aqui no bolo. Então eu coloco com a manga de confeitar para que fique um recheio totalmente uniforme, num tamanho certo, a quantidade certa, porque se eu coloco a colheradas eu me perco um pouco, então eu prefiro trabalhar assim. Aqui eu tenho os morangos. Eu tenho aqui 750 gramas de morangos picados, higienizados, já lavadinhos, e também deixei escorrer todo o líquido do morango em um papel toalha. Então é legal você fazer isso para que ele não fique soltando muita água, e eu coloco ele em cima do recheio, porque depois em contato vai ter outra massa. E depois esse bolo vai ser virado de cabeça para baixo, então vai ficar tudo no seu devido lugar. E aí molha mais um pouco, vem com a outra massa. E tem que certificar de não molhar tanto também o bolo, porque senão ele perde a estrutura, ele pode aí vir, né, a desmoronar. Então, se a sua massa ela é muito resistente, pode molhar mais, mas se ela não é tão resistente, é bom que molhe pouco. Então, eu sempre aqui utilizo mais ou menos 500 ml de calda para o bolo. Esse que eu estou fazendo, por exemplo. Então, eu divido entre essas 3 camadas de massa, para que eu fique, né, certificada que tá todo o meu bolo molhado, mas também não encharcado demais. O bolo sempre tem que ter um equilíbrio, porque senão você não vai agradar, e também você não sabe o gosto da pessoa, se ela quer tão seco e tão molhado. Então fica no meio a meio que vai dar certo. E aí eu venho com o morango por cima, lembrando que o morango não pode ser colocado tão na lateral, porque senão ele vai sair para fora depois, e aí a gente vai fazer a decoração e vai ficar ruim. Ele pode até soltar o líquido dele e desmanchar ali um pouco a tua decoração. Então, não coloque bolos tão nas beiradas. Aí depois a gente pressiona ele ali e vai para a geladeira, então, por 12 horas. Aqui o meu eu já virei aqui nesse tabuleiro de isopor. Eu gosto muito dele porque ele é mais resistente e ele, né, aguenta mais ali a temperatura do bolo também. E aí eu coloquei aí o chantilly na manga de confeitar, né? Eu estou utilizando chantilly de boa qualidade, importante que você faça assim, porque daí os seus bolos vão ficar cada vez melhores, porque tem chantilly mais inferior sim. E aí depois eu venho alisando com uma espátula, somente para dar uma forma mesmo no bolo, porque esse bolo vai ter um trabalhinho de bico bem simples, bem fácil. E aí esse bolo que eu estou fazendo, ele é masculino, mas ele fica totalmente neutro. Você pode utilizar para qualquer tipo de festa, só mandando as cores, ou então fazendo essa mesma decoração que fica totalmente neutra. E aí eu venho arrumando um pouquinho as quinas. Confesso para vocês que o meu forte é bolo redondo, mas eu amo fazer bolo quadrado porque eu gosto muito também. E aqui eu tenho um pincel, esse pincel nunca foi utilizado, só uso ele para confeitaria, comprei ele somente para essa função. Então eu venho aqui fazendo esse zigue-zague que eu acho lindo com ele, com de silicone não fica tão perfeitinho assim. Então eu quis mais marcadinho, então esse pincel ele fica muito bom para fazer isso. Então aí você vai lavando ali seu pincel, caso não consiga mais fazer o desenho, porque tá acumulando chantilly nele. Agora aqui com o bico 402 da Wilton, eu vou fazer então toda a lateral. Ele dá para fazer também com 113 o bico folha, mas eu acho esse aqui muito lindo, eu gosto muito dele. Eu acho que ele fica mais legal assim. E aqui eu tenho um corante azul royal, fiz uma misturinha ali com um pouco de azul marinho, azul anis.
e aí me deu essa cor. E aí eu coloquei aqui com o bico pitanga da Wilton, que é o bico 22, e aí eu venho fazendo umas pitanguinhas aleatórias, né? Porque é um chantilly forte, então não quero carregar muito esse bolo com azul. E aí por cima, para arrematar essas coisinhas que ficam aí, né, do chantilly, eu venho fazendo também com o mesmo bico, com aquele trabalho de vai e vem. Então você faz como se fosse um E para cima e depois você inverte esse E. E ele vai ficando assim. Aí eu coloquei umas pérolas aqui, né, comestíveis. E também vou fazer aqui um trabalho de respingado no bolo, com o mesmo corante. Eu fiz ali com álcool de cereais e respinguei sobre o bolo, né, para não ficar um fundo só branco e também para não carregar muito esse bolo. Fiz o mesmo com um dourado, né, para dar um contraste ali no azul. E é isso, o resultado do bolo. Gente, espero muito que vocês tenham gostado. É uma inspiração para você, né, uma sugestão. E que Deus abençoe a vocês todos. E até a próxima!